Olá e bem-vindo ao Relator Sombrio. A história que vamos desvendar hoje é a de um homem que se tornou um mito, um fantasma que assombrou 2 países e construiu um império avaliado em bilhões de dólares sobre uma fundação de violência e astúcia. Sua vida foi uma saga de poder, corrupção e fugas cinematográficas, mas seu fim foi selado sob as luzes frias e impessoais de um tribunal. Este é o relatório exaustivo sobre Joaquim El Chapo Guzmán, e o que você vai descobrir sobre a engenharia do seu poder e a profundidade da sua crueldade vai te surpreender. Para compreender o fenômeno de Joaquim Guzmán, é preciso primeiro compreender o solo do qual ele brotou. A saga dele chegou a um final clínico e anticlimático em 17 de julho de 2019, não em um tiroteio empoeirado nas montanhas de Sinaloa, mas sob as luzes fluorescentes de um tribunal federal no Brooklyn, Nova York. Condenado à prisão perpétua há mais 30 anos, o homem que a Drug Enforcement Administration, a DEA, considerava tão influente quanto Pablo Escobar, foi efetivamente apagado do mundo que um dia dominou. Hoje ele está encarcerado na penitenciária de segurança máxima ADX Florence, no Colorado, uma instalação projetada para a neutralização total. Seu reinado terminou. Para as autoridades, a sentença foi a culminação de uma caçada de décadas, uma vitória monumental na prolongada guerra às drogas. No entanto, essa narrativa de triunfo esconde uma realidade mais complexa. A história de El Chapo é mais do que a biografia de um criminoso bem-sucedido. É um microcosmo das forças que alimentam o tráfico global de narcóticos. Ele não era apenas um traficante, mas uma figura geopolítica, cujo império de dinheiro e poder desestabilizou nações, corrompeu governos e transformou a natureza do comércio de drogas. Sua remoção, embora simbólica, não erradicou a organização que ele liderou. O cartel de Sinaloa, adaptável e resiliente, continua sendo uma força dominante, agora profundamente envolvido no tráfico de fentanil, alimentando a crise de opioides mais mortal da história. A persistência do cartel expõe a falha da estratégia do chefão, que foca na eliminação de líderes individuais sem atacar as causas profundas, a pobreza, a falta de oportunidades e a demanda insaciável por drogas. A história do homem pode ter acabado, mas o ecossistema que o criou permanece intacto, pronto para gerar o próximo. E tudo começou em um lugar esquecido pelo progresso, mas fértil para o crime. Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera nasceu em 4 de abril de 1957, na remota e empobrecida comunidade de La Tuna, em Sinaloa. Esta região montanhosa, conhecida como o Triângulo Dourado, por sua prolífica produção de maconha e papoula de ópio, era um lugar onde a presença do Estado era um fantasma e a economia ilícita era a única forma de garantir algum dinheiro para sobreviver. A infância de Guzmán foi marcada pela pobreza extrema. A escola mais próxima ficava a 60 quilômetros de distância, uma jornada impossível que o forçou a abandonar os estudos para trabalhar. Seu pai, Emílio Guzmán Bustillos, oficialmente um criador de gado, era na verdade um gomero, um agricultor de papoula, que submetia o jovem Joaquim a abusos físicos brutais. Foi através do pai que ele entrou no comércio de drogas, ajudando a cultivar maconha. Este ambiente é um retrato clássico da falha do Estado. Sem educação, sem alternativas econômicas, a violência e a narcoeconomia preencheram o vácuo. A própria família de Guzmán foi seu ponto de entrada no crime, com seu pai e mais tarde seu tio, Pedro Avilés Pérez, um dos pioneiros do tráfico mexicano, servindo como seus primeiros mentores. Para um jovem ambicioso e inteligente, o crime não era apenas uma opção. Era a carreira mais estruturada e com maior potencial de receita disponível. Sua ascensão foi metódica. No final dos anos 70, começou a trabalhar para Héctor Palma Salazar, ajudando a mapear rotas de contrabando. Nos anos 80, sua perspicácia logística chamou a atenção de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, o líder do cartel de Guadalajara, o primeiro supercartel do México.
Guzmán tornou-se um especialista em logística para Gallardo, supervisionando o movimento de drogas. Quando Félix Gallardo foi preso em 1988, seu império se fragmentou. Foi nesse vácuo de poder que Guzmán, junto com seus sócios, fundou sua própria organização, o Cartel de Sinaloa. Sua trajetória não foi uma anomalia, mas um resultado previsível de seu ambiente, um padrão que continua a alimentar o recrutamento de cartéis até hoje. Sob a liderança de Joaquim Guzmán, o Cartel de Sinaloa evoluiu de um grupo regional para uma sofisticada corporação transnacional do crime. O sucesso estrondoso, que gerou uma fortuna incalculável, foi construído sobre 3 pilares: inovação logística, violência estratégica e corrupção sistêmica. Guzmán não era apenas um criminoso. Ele era um arquiteto de infraestrutura ilícita, tratando o contrabando como um problema de engenharia e gestão da cadeia de suprimentos, um negócio que exigia um enorme investimento de capital para gerar lucros ainda maiores. A inovação mais emblemática de Guzmán foi o aperfeiçoamento dos narcotúneis. Ele foi pioneiro no uso de túneis longos e sofisticados sob a fronteira México-EUA, transformando o contrabando em um processo industrializado. Nos últimos 30 anos, as autoridades descobriram mais de 180 dessas estruturas. O túnel usado em sua fuga de 2015, por exemplo, tinha mais de 1,5 quilômetros de comprimento e estava equipado com ventilação, iluminação e até uma motocicleta sobre trilhos. Isso não era trabalho de uma gangue comum. Eram projetos de capital intensivo que exigiam planejamento e conhecimento de engenharia, um custo operacional que se pagava rapidamente com o fluxo de drogas. Além dos túneis, ele empregou uma frota diversificada que incluía submarinos, aviões de fibra de carbono e vagões de trem com compartimentos secretos. Uma única apreensão revelou mais de 7 toneladas de cocaína escondidas em latas de pimenta, demonstrando a escala industrial de suas operações e o imenso valor de cada carga bem-sucedida. Para gerenciar este império global, que se estendia da Colômbia aos mercados consumidores nos Estados Unidos e na Europa, Guzmán investiu pesadamente em tecnologia. Ele pagou a um engenheiro de TI $1 milhão para construir uma rede de comunicações criptografadas sob medida, permitindo-lhe coordenar suas operações globais com segurança. Essa abordagem corporativa permitiu ao Cartel de Sinaloa atingir uma escala e eficiência sem precedentes, gerando uma receita de bilhões de dólares anualmente. A violência e a corrupção não eram atos aleatórios, mas ferramentas estratégicas para proteger esses investimentos e eliminar a concorrência. Ao mesmo tempo, ele consolidava seu poder através de uma rede de corrupção em larga escala, pagando propinas milionárias para garantir a proteção do Estado. Uma testemunha-chave em seu julgamento, Jesus El Rey Zambada, detalhou pagamentos de propina mensais de $300 mil apenas na Cidade do México, destinados a altos funcionários do gabinete do Procurador-Geral, da Polícia Federal e até da Interpol. Essa vasta folha de pagamento da corrupção forneceu a impunidade necessária para que seu império logístico e seu patrimônio prosperassem. O resultado foi uma imensa riqueza. Entre 2009 e 2013, a revista Forbes o classificou como uma das pessoas mais poderosas do mundo. O verdadeiro gênio de Guzmán residia em sua capacidade de aplicar princípios de negócios a uma empresa criminosa, mudando fundamentalmente a natureza do narcotráfico. O império de El Chapo, com sua logística sofisticada e lucros astronômicos, era mantido por um pilar que muitas vezes ficava nas sombras de sua genialidade empresarial: a violência extrema e calculada. Se você está impressionado com a complexidade desse império, espere até ver como ele o controlava pelo medo. Continue assistindo para entender a verdadeira face da sua crueldade, revelada em detalhes aterrorizantes durante seu julgamento. Testemunhas e evidências revelaram que a violência não era um subproduto.
mas uma ferramenta de gestão. Era usada para eliminar rivais, disciplinar membros da organização e garantir o controle territorial. Vários ex-colaboradores testemunharam que Guzmán não apenas ordenava assassinatos, mas participava pessoalmente de atos de tortura e execução. Uma demonstração de poder para solidificar sua autoridade. Um ex-sicário relatou um incidente de gelar o sangue. Guzmán espancou 2 homens de uma facção rival com um galho de árvore até que seus corpos ficassem completamente como bonecos de pano. Em seguida, ele mesmo sacou uma arma, atirou nos homens e ordenou que seus corpos fossem jogados em uma fogueira ardente. A mesma testemunha descreveu outra ocasião, em que Guzmán interrogou um membro de um cartel rival, atirou nele com uma pistola e, enquanto a vítima ainda agonizava, ordenou que fosse enterrada viva. Esses atos não eram explosões de raiva, mas performances de crueldade, mensagens claras para inimigos e seguidores. Gravações de áudio interceptadas e apresentadas no julgamento revelaram Guzmán no comando direto de suas tropas. Em uma chamada, ele foi ouvido ordenando o sequestro de membros de um cartel rival, instruindo seus homens a não matá-los sem antes verificar com ele. Isso demonstrava seu controle microgerencial sobre as decisões de vida ou morte, o poder absoluto de decidir quem vivia e quem morria. Guzmán empregava exércitos de sicários que realizaram centenas, talvez milhares, de atos de violência, incluindo sequestros, interrogatórios brutais e assassinatos para impor o domínio do cartel de Sinaloa. O júri determinou que ele conspirou para matar inúmeras pessoas que representavam uma ameaça ao cartel, incluindo informantes, membros de organizações rivais, agentes de segurança e até mesmo associados que o traíram. Embora as acusações em seu julgamento no Ziquandil se concentrassem em crimes específicos, estima-se que Guzmán seja responsável por mais de 34 mil mortes durante seu reinado sangrento. Cada vida perdida era um custo calculado para manter o fluxo de dinheiro e poder. Essa violência foi a base sobre a qual sua lenda e sua fortuna foram construídas. A lenda de El Chapo foi cimentada não apenas pela escala de seu império financeiro, mas por sua capacidade quase mítica de iludir e derrotar o Estado. A caçada de décadas foi marcada por um ciclo dramático de capturas e fugas audaciosas, cada uma expondo a profunda corrupção dentro das instituições mexicanas e ampliando sua aura de invencibilidade. Sua primeira grande captura ocorreu em 9 de junho de 1993, na Guatemala. Extraditado para o México e condenado a 20 anos, a prisão provou ser pouco mais do que um escritório alternativo. Subornando guardas e funcionários com uma generosa quantia de dinheiro, ele continuou a administrar o cartel de Sinaloa de dentro da prisão de segurança máxima de Puente Grande, vivendo com luxos e conforto. Em 19 de janeiro de 2001, diante da crescente probabilidade de extradição para o ZEU, ele executou sua primeira fuga lendária. A história oficial é que ele escapou escondido em um carrinho de lavanderia, um ato que implicou mais de 70 pessoas, incluindo o diretor da prisão. A fuga foi um exemplo clássico de como o dinheiro podia comprar a liberdade, facilitada por uma figura-chave: Dámaso López Núñez, o vice-diretor da prisão, que se tornaria seu braço direito. Por mais de uma década, de 2001 a 2014, Guzmán viveu como o homem mais procurado do México, com uma recompensa combinada de 8,8 milhões de dólares por sua cabeça. Durante este período, ele consolidou brutalmente o poder do cartel de Sinaloa. A caçada finalmente terminou em 22 de fevereiro de 2014, quando fuzileiros navais mexicanos, com a ajuda da inteligência da DEA, o capturaram sem disparar um tiro em um hotel em Mazatlán. Mas a humilhação não durou muito. Em 11 de julho de 2015, Guzmán realizou sua fuga mais espetacular, escapando da prisão de segurança máxima de Altiplano. Desta vez, foi uma obra-prima de engenharia criminosa. O já mencionado túnel de 1,5 km, escavado com precisão para se conectar a um ponto cego no chuveiro de sua cela. A estrutura,
com iluminação, ventilação e uma motocicleta, foi uma demonstração impressionante de poder, recursos e conluio de alto nível. O custo da construção foi um investimento na sua liberdade e na continuidade do seu império bilionário. Sua liberdade durou apenas 6 meses. Em 8 de janeiro de 2016, fuzileiros navais mexicanos o encurralaram em Los Mochis, Sinaloa. A operação resultou em um tiroteio intenso que deixou 5 de seus guarda-costas mortos. Ironicamente, um fator crucial que levou à sua localização foi sua própria arrogância. Ele havia iniciado contato com atores e produtores para realizar um filme biográfico sobre sua vida, criando um rastro digital que sua segurança não conseguiu esconder. Após derrotar as barreiras físicas do Estado 2 vezes, ele foi finalmente derrotado por seu próprio ego. A extradição de Joaquim Guzmán para os Estados Unidos, em 19 de janeiro de 2017, marcou o início do ato final de sua saga. O julgamento, que começou em novembro de 2018 no Brooklyn, foi mais do que um processo legal. Foi uma forma de teatro judicial projetada para desmantelar publicamente o mito de El Chapo. A estratégia da acusação não era apenas garantir uma condenação, mas realizar uma execução narrativa, despojando Guzmán de sua aura de poder. As acusações eram vastas, incluindo liderar uma empresa criminosa contínua, traficar centenas de toneladas de drogas, uso ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro, movimentando cifras que desafiavam a imaginação. Para provar seu caso, a promotoria apresentou uma montanha de evidências, incluindo gravações da própria voz de Guzmán discutindo negócios de drogas e violência. No entanto, a arma mais potente da acusação foi a parada de 56 testemunhas, incluindo 14 ex-associados de alto escalão do cartel que se tornaram colaboradores. Homens que já foram seus parceiros e tenentes mais confiáveis, como Jesus El Rei Zambada, subiram ao banco das testemunhas para traí-lo publicamente. Eles detalharam as operações internas do cartel com uma precisão devastadora. As rotas, a violência brutal, os assassinatos e a corrupção generalizada. Cada testemunha corroía a imagem de um líder todo-poderoso que comandava lealdade inabalável. Este espetáculo público de traição enviou uma mensagem clara ao submundo: ninguém é intocável. A defesa tentou criar uma narrativa alternativa, argumentando que Guzmán era um bode expiatório e que o verdadeiro líder sempre foi Ismael El Mayo Zambada. Era uma tese que desmoronou sob o peso das evidências. O próprio Guzmán, talvez reconhecendo a futilidade de sua situação, recusou-se a testemunhar. Após uma semana de deliberações, em 12 de fevereiro de 2019, o júri o declarou culpado em todas as 10 acusações. O julgamento foi uma operação psicológica, projetada para destruir a lenda de El Chapo, peça por peça. Em 17 de julho de 2019, o juiz Brian Cogan proferiu a sentença que selou o destino de Joaquim Guzmán. Prisão perpétua, mais 30 anos por violência com armas de fogo e 20 anos por lavagem de dinheiro. Além da privação de liberdade, o tribunal ordenou o confisco de 12,6 bilhões de dólares, uma quantia calculada para representar os lucros de seu vasto império criminoso, um valor que, muito provavelmente, jamais será recuperado em sua totalidade. Guzmán foi transferido para a penitenciária ADX, em Florence, Colorado, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Não é uma prisão comum, é a instalação de maior segurança dos IUMAs, projetada para os prisioneiros mais perigosos. As condições são de isolamento quase total. Os detentos passam 23 horas por dia em pequenas celas de concreto à prova de som, projetadas para eliminar todo o contato com o mundo exterior. Antes de sua sentença, Guzmán criticou essas condições como uma tortura psicológica, emocional e mental 24 horas por dia. A escolha da ADX Florence foi uma resposta direta à sua história. Onde as prisões mexicanas se mostraram porosas e corruptíveis, a ADX
é uma manifestação de controle absoluto. A lenda de Guzmán foi construída sobre sua capacidade de derrotar sistemas prisionais com seu imenso poder financeiro. Ao enviá-lo para a ADX, as autoridades americanas não estavam apenas punindo-o, estavam o neutralizando de forma completa e irreversível. O homem que construiu túneis para escapar da justiça agora reside em um cofre de concreto, do qual não há escapatória. A remoção de Joaquim Guzmán não resultou na dissolução do cartel de Sinaloa. Pelo contrário, desencadeou uma violenta luta pela sucessão e uma perigosa evolução estratégica que tornou a organização mais difusa e mortal. A captura do chefão não decapitou a organização, provocou uma aquisição corporativa hostil e uma mudança de produto. O vácuo de poder foi disputado por duas facções principais. De um lado, a velha guarda, liderada pelo cofundador Ismael El Mayo Zambada. Do outro, uma nova geração, os filhos de Guzmán, conhecidos como Los Chapitos, uma facção descrita como hiperviolenta e com um foco implacável no lucro a qualquer custo. Sob a liderança ascendente dos Los Chapitos, o cartel passou por uma mudança de modelo de negócios. Eles se voltaram para a produção e tráfico em massa de opioides sintéticos, principalmente o fentanil. O fentanil é mais barato de produzir, mais fácil de contrabandear e exponencialmente mais potente e lucrativo. Essa mudança estratégica alimentou diretamente a crise de overdose mais mortal na história dos IPC-Silva. A vitória de prender El Chapo, inadvertidamente, acelerou a evolução de sua organização para uma forma mais moderna e letal. A dinâmica de poder pós-Chapo atingiu um clímax impressionante recentemente. Em uma operação surpreendente, autoridades do Zifrasil prenderam tanto Ismael El Mayo Zambada quanto Joaquim Guzmán López, um dos Chapitos. A captura simultânea dos líderes das duas facções marcou o fim de uma era. Pouco depois, El Mayo Zambada declarou-se culpado, encerrando sua longa carreira como o fugitivo mais duradouro do México. A remoção dos principais sucessores de El Chapo deixa o futuro do cartel em um estado de fluxo, mas a estrutura descentralizada e focada em fentanil que eles criaram provavelmente persistirá. A história de Joaquim El Chapo Guzmán, com suas fugas cinematográficas e poder imensurável, representa um dos capítulos mais dramáticos na história do crime organizado. Sua condenação marca o fim definitivo do homem, mas seu legado é uma poderosa advertência sobre a natureza resiliente do tráfico global de drogas. Sua ascensão e queda revelam uma verdade fundamental. Guzmán não foi uma aberração, mas um produto de condições sistêmicas. Ele emergiu de um ambiente de falha estatal, pobreza e corrupção, onde o crime oferecia a única via viável para o poder e para a acumulação de um capital gigantesco. Sua remoção, longe de desmantelar seu império, apenas acelerou sua evolução para formas ainda mais perigosas. O legado final de El Chapo é, portanto, um paradoxo. Enquanto o homem está neutralizado, o jogo que ele dominou continua. Sua história serve como um estudo de caso sobre a futilidade de focar nos chefões, enquanto os motores do comércio global de drogas, a pobreza, a corrupção e a demanda insaciável permanecem firmemente no lugar. A saga de Joaquim Guzmán Loera terminou, mas as condições que o criaram não, garantindo que novas e talvez mais perigosas figuras continuarão a emergir das sombras. Se você gostou desta análise profunda e quer mais relatórios como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual outra história sombria você gostaria de ver aqui. Eu sou o Relator Sombrio, e a verdade é, muitas vezes, mais escura que a ficção.